autonomia para as escolas e também um método novo para a educação infantil. Estou recebendo aqui o Vinícius, professor de História, né, Vinícius? Lá de Andradas, cidade do Vinho, vizinha nossa de Alfenas. Quando eu trabalhei em Limeira, Vinícius, passei muito lá dentro de Andradas, para ir para Limeira, 2 anos e meio fiz essa jornada de ir e voltar para Limeira quando fui secretário de saúde lá em Limeira, São Paulo. Nós estamos conversando um pouco aqui, né, Vinícius? O Vinícius é nosso pré-candidato a prefeito lá em Andradas, vereador atuante, né? Lutador do povo, professor, militante, e certamente nós teremos sucesso lá em Andradas com o Vinícius. Mas nós estamos conversando um pouco aqui sobre autonomia. Estou apresentando para você, né, Vinícius, um projeto de lei que ele dá autonomia às escolas. Porque é um absurdo, Vinícius, a secretária estadual de Educação, né? A Secretaria Estadual de Educação... A comunidade escolar nem sabe quem é. Nem sabe quem é. Somos 853 municípios, 85% desses municípios são municípios pequenos. E aí a Secretaria Estadual de Educação vai lá numa cidade, lá no interior, e diz que aquela escola tem que comprar um sofá, tem que comprar uma televisão, uma geladeira, determinando o que é melhor para a escola. O que é melhor para a escola, quem sabe, são os professores, diretores, o administrativo e a comunidade. Então essa autonomia das escolas funcionaria da seguinte forma, caso a gente aprove o projeto aqui na Assembleia, o projeto 882. A escola recebe o recurso, sabe, Vinícius? Então, por exemplo, recebe R$1 milhão para administrar a escola. E aí o colegiado aprova um orçamento anual. E o diretor, com a sua equipe, executa aquele orçamento. Então, você teria uma conta única. Nos moldes do que já acontece com os institutos federais. Isso, com as universidades. Qual a diferença do diretor de escola estadual do reitor de uma universidade? Nenhuma. Sim. É que o Brasil tem essa tendência a elitizar, né? Você vai crescendo assim, o nível, por exemplo, creche, fundamental, médio, federal, vai elitizando no sentido de ser, vai ficando menos pessoas, cargo com pompas. E aí esses aqui em cima tendem a achar que são mais competentes do que aqueles lá embaixo. Acontece isso, por exemplo, com o governador e os prefeitos. Acho que os prefeitos também não têm condições de administrar, porque se elitizou, só o governador que tem. Porque por estar lá na ponta, pressupõe-se, diante do pensamento elitista, de que são melhores, mais competentes. Acontece isso também nas empresas. O grande empresário acha que os pequenos também são incompetentes. Então, essa pirâmide elitista tende a achar que aquele que está no topo sabe tudo e os de baixo não sabem nada. Então, o governo federal, a mesma coisa. Nós não somos um país federado, nós somos um país único. Não tem federação, os municípios não têm autonomia, os estados federados não têm autonomia, que manda mesmo é o governo federal. Então essa estrutura elitista, ela precisa ser repensada, né, para que as bases sim possam administrar. Então é isso que nós estamos propondo com relação a esse projeto de lei. Também o método Nômade, que nós conversamos aqui, que nós estamos aplicando lá em Alfenas, né, quando eu iniciamos quando eu fui prefeito, o Fabinho continua, nosso prefeito, que é você misturar as crianças de 0 a 5 anos. Não precisa, mãe, pai, comunidade, aquela vontade do filho aprender a escrever com 5 anos. Isso não vai ajudar a criança a ser melhor, ser mais inteligente, ter inteligência múltipla. Ao contrário, você seriar as crianças que vêm de série E, separando-as, você divide as crianças. E querer que elas aprendam também ler e escrever com 5 anos é um peso para aquela criança. Acaba trazendo transtornos para aquela criança. Esse período de 0 a 5 anos tem que aprender a conviver. O de 4 cuidado de 1, para você desenvolver o sentimento de cuidado. Mas, deputado, então você está falando, por exemplo, de um fim dessas divisões de jardim 1, 2, 3... Mistura as crianças. Isso mais para educação infantil. 0 a 5. Bacana mesmo. 0 a 5. Mas os outros também deveriam ter mais coletivo. Eles ainda não entraram naquela parte conteudística, né, de
de estudar de forma segmentada as ciências, né? A ciência, a história, a geografia. E você precisa formar para o mundo. Sim, e você forma coletivamente. Tem que despertar. O campo cognitivo forma-se até os 5 anos. Você descobre o que é ser humano até os 5 anos. Uma criança de 3 anos, se ela chegar aqui, ela vai derrubar alguma coisa, vai subir na cadeira, vai mexer nessa garrafa. De 5 anos ela já começa a saber que tem consequências. Aí que ela começa a ser, de fato, ser humano. Né? Que ela começa a ter consciência da civilização. Entendeu? Até os 3 ela não tem essa consciência. Então você adquire a consciência civilizatória até os 5. Você aprende o equilíbrio emocional, físico, você enxerga, né? De 0 a 5. Compreendeu? É o período mais fértil para o aprendizado. Então não pode ser você querer ensinar ou exatas ou qualquer matéria. Você tem que desenvolver o sentimento coletivo das crianças. Aí você separa uma criança do maternal 1, 2, 3, e 4 e 5. Às vezes tem um irmãozinho no maternal 2, um no 5, eles não se veem na escola. Você não proporciona o afeto, o cuidado. Se você põe uma criança de 5 como é de 1, o de 5 cuida do de 1, dá comida. Não é assim? Começa a aprender, começa a aprender a cuidar, ajudar em casa. Cuidar, não é só para ajudar, mas para ter sentimento, de um cuidar do outro, quando adulto. Agora, se você separa, põe 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, aí dá disputa, 1 com 1 briga. O 4 com 1, o maiorzinho cuida do menor. Então é preciso despertar esse sentimento. Isso aí vocês já desenvolveram? Desenvolvemos apenas. Por exemplo, você tem a sala do sono, não tem horário para a criança dormir. Então a criança, tem uma criança que chega lá em Alfenas, no Caíque, onde esse método é implantado, a criança chega, ela vai direto para a sala do sono, ela dorme. Até bárbaro, eu já fui várias vezes, apagado, porque tem a sala do sono. Sim. Que ela chega e já vai dormir. Aí acorda 9 horas, aí ela vai fazer atividades. Não precisa falar para a criança, ó, agora é hora de dormir, agora é hora de comer. Compreendeu? Isso é uma tortura para a criança. Isso prejudica o campo cognitivo dela, de formação cognitiva. Então é preciso você deixar a criança como era antes da civilização. Né? Nós estávamos conversando aqui que nós temos um período evolucionário, desde que nós descemos das árvores, de mais ou menos 8 milhões de anos, até nos tornarmos o Homo sapiens, que parou ali na Mesopotâmia há 10 mil anos apenas, e surgiu a civilização. Antes eram grupos, coletivos, todos misturados, um ajudando o outro, caçando, coletando e pescando. Até hoje, né? Você faz churrasco, né? Quando você quer ser alegre e feliz, você faz churrasco, caça, coleta, vai no shopping. E pesca, vai pescar para divertir. Até hoje, o nosso DNA, quando quer ser feliz, volta à época nômade. Então, está no nosso DNA. Então, conhecer a história é necessário para a gente transformar a vida mais humana. Não precisa essa pressa de querer que a criança aprenda a ler e escrever, sabe? Isso não vai ajudar seu filho a ficar mais inteligente, aprender a ler em 4 e 5. Outros sentimentos, como cuidar, como afeto, faz esse ser humano melhor. Então nós precisamos formar as crianças não para o chão de fábrica, mas para a solidariedade, para o chão da solidariedade, para o chão do cuidado, para o chão do afeto. É isso que vai fazer uma sociedade melhor. Não você querer que seu filho lá com 3, 4 anos já aprenda inglês, já aprenda não sei o quê, porque depois ele vai ser alguém na vida. Como se alguém que não soubesse inglês ou não tivesse um curso não fosse ninguém. Exatamente. Então é isso que nós estamos conversando um pouco aqui com o Vinícius lá de Andradas. Desejar sucesso para você, Vinícius, que continue firme na sua caminhada, conte conosco, estaremos aí ajudando Andradas, junto com os demais companheiros nossos do partido, Ulisses, Odair, os nossos outros companheiros, para que a gente ajude especialmente as escolas estaduais no ano que vem. Estamos com você, estamos juntos, de coração, muito obrigado, abraço Andradas.